Fala pessoal, tudo bom? Dudu aqui para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai continuar nossa série sobre economistas famosos e importantes da história que deram suas contribuições aí para a formação, né, desse corpo de conhecimento da ciência econômica. E o nome da vez é Kenneth Arrow. Esse, sim, eu acho que é incontroverso que o Kenneth Arrow foi mais conhecido como Arrow, foi o maior economista que a gente teve na segunda metade faleceu há pouco tempo atrás, que a gente teve na segunda metade do século XX. O Arrow, ele ganha proeminência ali meio nos anos 50, quando junto com outros economistas, né, desenvolvendo simultaneamente o mesmo modelo, o Arrow, o Debreu e o Mackenzie, eles formalizaram, olha só que interessante, eles colocaram dentro de um arcabouço matemático formal aquela velha ideia do Adam Smith, que cada um, olhando para o seu próprio umbigo, acabava gerando, né? O cara está maximizando, o padeiro que maximiza o lucro, gera o bem-estar para a sociedade, porque do outro lado tem o cara que quer comprar pão, e ele compra pão só se o padeiro tiver incentivos a fornecer pão, etc. A coisa da mão invisível. Então o Arrow, ele é um dos pioneiros disso daí, em formalizar o que a gente chama o primeiro teorema do bem-estar em economia, que é um dos resultados mais importantes de economia, que mostra que, de fato, se você tem sob certas condições, né, a economia do mercado, a economia de mercado, de preços, ela leva a uma alocação eficiente, ela leva a um arranjo econômico de quem vai produzir o que e quem vai consumir o que, eficiente, ou seja, é difícil de melhorar, eficiente no sentido que não dá para você melhorar alguém sem piorar a outra pessoa. Um ponto importante que a gente sabe lá desde a época do Arrow isso não tem nada a ver com equidade, né? Então uma economia pode ser eficiente, ela pode ser extremamente desigual. Mas a primeira, acho que a grande contribuição foi trazer, olha, tinha essa ideia que estava desde o Adam Smith, 1770 e pouco, né? Gerando por aí. Esses caras, e o Arrow foi talvez o mais importante, sentaram no meio dos anos 50 para falar o seguinte: então, como é que a gente formaliza isso daqui? Então é um artigo belíssimo, uma contribuição belíssima para a teoria econômica, e ela se refunda a partir dali, né? Ela se refunda a partir desse arcabouço formal e lógico desenvolvido pelo Arrow. Mas o Arrow não parou por aí, o Arrow fez outras contribuições, ele era daqueles caras, sabe, que metia o pincel em tudo e sempre saía um quadro bonito. Então o Arrow também trabalhou, desenvolveu esses modelos que a gente, nos anos 90, ganharam força de crescimento endógeno, né? Também foi uma coisa que o Arrow começou lá atrás, a coisa do learning by doing, que você vai aumentando a sua produtividade à medida que você vai fazendo mais um certo tipo de atividade econômica, aí você vai ficando melhor naquilo, que era um pouco uma coisa que já tinha lá no Adam Smith, na fábrica de pregos também. O Arrow também tem uma pincelada importante, é ele que dá o pontapé formal para essa literatura, na parte de seguros também, de entender como é que funcionam o mecanismo de seguro sobre informação imperfeita, tá? O Arrow lá dando a contribuição dele. Então ele foi daqueles caras que meio que, primeiro, como eu falei, pincelou, né, contribuiu em diversas diferentes áreas, né? Economia da saúde, economia da informação, economia dos seguros, até crescimento econômico, né, que é uma coisa mais associada ao macroeconomista. O Arrow estava lá falando de learning by doing, crescimento endógeno. Então, daqueles caras que realmente que mudou o rumo da academia. O que eu ressaltaria do Arrow é isso: ele pensava um problema que estava aí, ou estava na academia, entre nós já há muito tempo, e ele pegava aquele problema e conseguia colocar dentro de um arcabouço formal e pensar a lógica do problema a partir desse arcabouço formal. E aí eu aproveito também para chamar a atenção de por que a gente precisa do arcabouço formal. Assim, em tese, você não precisa, você pode falar as coisas de economia, fazer os argumentos lógicos, sem ter lá, né, que provar o teorema tal, que às vezes matematicamente pode inclusive ser difícil inclusive para um economista que passou anos estudando economia. Mas por que a gente precisa disso? Qual que é a utilidade do arcabouço formal? Ele ajuda a estruturar o raciocínio. Quando você começa a falar, você faz o argumento lógico falado só, você se perde. Assim, o cara que é genial, talvez não se perca, né? Mas os mortais como nós, assim, você começa a fazer um argumento e você não percebe o que é causa, às vezes o que é consequência, ou você não percebe que mexendo nessa alavanquinha aqui vai afetar aquela outra coisa ali. E o Arrow colocou tudo isso dentro do modelo de equilíbrio geral, que a gente chama, de uma maneira formal, e que a formalização, ela te impede de cometer certos equívocos. Por quê? Porque nós, se eu fizer isso, se eu mudar, por exemplo, aqui a dotação de quantos, as pessoas nasceram com esse aqui tem tantos reais, esse outro tem tantos, se eu mudar
a dotação de um para o outro, dado que as preferências desse cara por manteiga são diferentes da do outro, quanto que vai aumentar a demanda por manteiga. Você, se quiser fazer tudo isso na sua cabeça, você vai acabar se perdendo, porque tem muita conexão lógica. E o modelo matemático, ele ajuda a evitar isso daí, tá? E esse primeiro passo fundamental para a formalização dos modelos em economia foi dado lá atrás, na metade dos anos 50, por esses caras, Arrow, Debreu e Mackenzie. Hoje a gente está falando do Arrow, que é um cara que teve em atividade aí, até praticamente a véspera de morreu velhinho, o Arrow, estava trabalhando em assuntos, estava pensando. Então, quem conheceu o Arrow, eu não conheci o Arrow pessoalmente, mas quem conheceu falou que ele era de uma capacidade intelectual, assim, uma coisa absurda, a rapidez para entender as coisas, né, e colocar dentro de uma estruturazinha que facilitasse o raciocínio. Mas é isso aí, Arrow foi o cara que pegou o Adam Smith e falou, olha, como é que a gente entende isso no modelo formal? E deu contribuições para diversas outras áreas, inclusive as áreas que que desafiavam os resultados desse modelo de equilíbrio geral do primeiro teorema do bem-estar, né? As áreas em que a informação não é perfeita, em que tem informação imperfeita. Então, depois de provar que, sob certas condições de equilíbrio de mercado, né, provar formalmente, ele é eficiente, o Arrow foi falar, peraí, mas tem várias condições que provavelmente não se aplicam em diversos mercados, por exemplo, mercados de seguros, e como é que a gente entende esse problema? E foi lá o Arrow explicou para a gente também. Então é fácil estudar economia hoje um pouco porque a gente sobe aí nos ombros dos gigantes, e um desses gigantes é o Kenneth Arrow. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, até a próxima. Ah, já ia esquecendo, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e visitar a gente nas outras mídias sociais, aperta os botãozinhos que você vai ver aparecendo aí embaixo, para a gente poder alcançar mais gente e tornar o debate mais legal, tá bom? Um abração, tchau.